conseguem entender o Espírito Santo? Por isso que nós precisamos permanecer fiel. Ainda que as dificuldades cheguem, ainda que os céus não se abrem em nosso favor, mas nós devemos permanecer fiel. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor nessa noite por tua fidelidade, Senhor. Porque o Senhor é fiel, independente se nós somos fiéis ou não, o Senhor permanece fiel. Senhor, eu oro nessa noite para que chaves venham ser abertas na vida deste filho amado. Senhor, eu oro nessa noite para que a vida deste filho amado venha se destravar, Senhor. Senhor, eu oro para que essa ferida seja curada. Senhor, eu oro para que essa alma que está gritando dentro dela, fazendo com que ele desanime, com que ele olhe para a dificuldade, Senhor, venha aquietar no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a porta que está fechada venha se abrir. Eu oro para que o Senhor abençoe aquele que dizimou, aquele que ofertou. Eu oro, Pai, que o Senhor abençoe este que trouxe este alimento, teve o cuidado de ir no seu armário, abrir o armário, ver o que tinha de melhor e ofertar diante do teu altar. É a primícia, é a primeira parte dele, é a primeira parte dela. Senhor, então eu oro que o Senhor abençoe, Pai querido, no nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor abençoe aquele que não pôde trazer. Talvez ele está passando por dificuldade, mas não tem problema, porque ele será abençoado com esta primícia. E à medida que nós abençoamos, nós somos abençoados. À medida que servimos, somos servidos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado por estes louvores. Obrigado pela vida da Eline, da Sara, do Adeilto, do Nicolas, do Daniel, do Arthur, do Davi, do Felipe, Senhor, a vida do Elismar, do Mateus, Pai, os teus filhos que estão aqui servindo com tanta alegria, os obreiros, o nosso presbítero Solange, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que se disponibilizou a estar aqui, Pai. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. E as palmas bem alegres para o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia no livro de João 13, no seu versículo 5. Glória a Deus, eu agradeço, ao meu pastor, essa oportunidade nessa noite mais uma vez. Que ele tenha cada dia, confiado a cada um, e cada culto tem sido um maná diferente que tem descido do céu. Cada palavra que tem edificado a nossa vida, e eu louvo ao Senhor porque nós somos uma igreja que servimos. Uma igreja que tem servido através da internet, uma igreja que tem servido pessoalmente. Eu louvo ao Senhor porque a pandemia não nos paralisou, pelo contrário, ela nos empurrou, ela nos impulsionou a melhorarmos. Amém? João 13. Gente, eu não posso deixar de fluabenizar os jovens e os adolescentes pelos desafios. Está maravilhoso. Se esforcem mesmo na presença do Senhor. As mulheres do círculo de oração também, que tudo que lhe é proposto, faça com alegria, com amor. Irmãos, nós temos um grupo e é posto desafios, é posto propósito. Vocês precisam acompanhar o que está sendo feito. Vai ser postado no Facebook e no Instagram da igreja. Acompanhe, está lindo e está edificante. Que é o melhor, Porque se não edificar, não vale a pena fazer. Diz assim a palavra de Deus. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com o que estava cingindo. Aí eu vou pular para o 12. Diz assim, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis que vos tenho feito? Foi uma pergunta. No 13 diz assim, vós me chamais mestre, e o Senhor dizes bem, porque eu sou. Olha que coisa linda, olha que identidade firmada. Jesus sabia quem ele sabia que ele era Senhor e mestre. Olha que coisa linda. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. No 15.
Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Na igreja podeis assentar. Nessa noite, há uns dias, o Senhor tinha me dado esta palavra, e eu falei assim: Senhor, se eu receber a oportunidade num culto de Santa Ceia, eu vou pregar esta palavra. Eu estava vindo, me alimentando desta palavra, pensando como que eu poderia estar trazendo essa palavra, mas a oportunidade da Santa Ceia não chegou, mas chegou da primícia. E eu falei: Senhor, eu vou ficar guardando para mim para quê, né? Vamos edificar a vida dos irmãos. E aí eu trouxe essa palavra. E o tema dessa palavra é servir e não ser visto. Essa passagem de João 13 chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque Jesus, ele se dispôs, ele sendo Senhor e Mestre, se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. Agora, eu parei para pensar o alvoroço que foi nesse dia, presbítero Solange. Porque os discípulos, eles acompanhavam Jesus, eles viam tudo que Jesus fazia, eles viam os milagres que Jesus operava. E como que pode um Jesus tão poderoso parar para disponibilizar a lavar os pés? E eu não me espanto Pedro, né, ter ficado assustado e não querer que Jesus lavasse os pés dele. Porque imagina, irmão, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, parar um tempo para lavar o seu pé. Foi isso que Jesus fez. Ele parou para lavar o pé, porque Jesus é na contramão da situação. Ele não queria somente ser visto, ele queria servir. E é assim que eu e você temos que ser. Servos do Senhor. E servir com alegria e apresentar-nos ao Senhor com cânticos e louvores de adoração. Porque Jesus, ele não deve favor para ninguém. Jesus, ele não deve nada para ninguém. Tudo que nós fazemos ainda é tão pouquinho diante da morte de cruz de Jesus naquela cruz do Calvário. E eu pensando nesta palavra, assistindo um filme com meu esposo, eu fiquei pensando no exército. E aí eu fui pesquisar sobre o alistamento para o exército. Eu até fiz uma pergunta hoje para o pastor e para o diácono Rafael. Eu disse assim: quando a pessoa se alista no exército, um jovem de 18 anos, ele tem a opção de dizer não? Eles falaram: não, pastor. Uma vez que alistado, ele não tem a opção de dizer não, a não ser que ele tenha uma boa justificativa. Nós somos alistados no exército de Cristo. Nós não temos opção mais de voltar para trás, irmãos. E pior, no exército ainda, se você tiver uma boa justificativa, você pode voltar atrás. Mas no exército de Cristo, uma vez que é alistado, para sempre alistado. E aquele que volta para trás, ele não é digno do Senhor. Então aí eu fui pesquisar. Então o rapaz, quando ele completa os 18 anos, ele deve se alistar no exército. O exército, ele é responsável para defender o país que ele está, e as nações também estrangeiras, irmãos. E uma vez que esse rapaz se inscreve a servir o exército, sendo convocado, ele terá responsabilidades. Você também foi alistado no exército de Cristo. Você também tem responsabilidades. Só que muitas das vezes nós fazemos, sabe o quê? Fugimos das nossas responsabilidades. Ele terá uma rotina. Olha só a rotina do exército. Ele terá que acordar cedo, pastor Reinaldo. Vai ter noites que ele vai varar a noite montando
guarda no quartel, ele vai ficar vigiando a noite toda, acordado no quartel. E ele vai ter que se submeter a horários e treinamentos desgastantes. E estressante a rotina, é muito estressante a rotina dentro de um quartel. Além dela ser estressante, ela é uma rotina muito difícil. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Parece fácil uma pessoa que serve ao exército? Eu dizendo tudo isso para você. É fácil a vida dessa pessoa que se alista para o exército? Na sua opinião? Me responde, igreja. Não é fácil. Eu também achei que não é fácil. Mas mesmo assim, existem pessoas que abrem mão de tudo com prazer para servir. Aleluias, que coisa linda. Aí, para completar, a irmã Rose me disse algo. A irmã Rose Cleide, ela disse: pastor, eu tinha um primo, um tio, não me recordo, que ele queria servir de todo o coração dele, só não pôde servir porque ele tinha um defeitinho no dedo. E ainda para servir o exército, tem que ser perfeito. Não é de qualquer maneira. No exército de Cristo, você pode se alistar do jeito que você está, mas você não continuará, uma vez que você conhecer a verdade de Deus, a verdade que é pregada, uma vez que você beber desta água, você nunca mais será o mesmo, você será liberto em nome de Jesus, e você se tornará perfeito. Você pode vir do jeito que você está, não tem problema. Este exército de Cristo é aberto para você se alistar da maneira exatamente como você está. Mas uma vez que você conhecer a verdade, você nunca mais será a mesma pessoa. Só que você também vai ter compromisso. Na vida cristã, quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente, no final vai ser feito o apelo. Alguém quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sempre alguém levanta a mão, sempre alguém se converte ao Senhor, glória a Deus por isso. Só que ali naquele momento você está se alistando no exército de Cristo. E para servir e cumprir os propósitos do general na sua vida, você vai precisar ter momentos que vai ter que acordar cedo para vir para a oração. Vai ter momentos que você vai ter que renunciar prazeres da sua carne para você estar, porque você se alistou. No exército lá fora, você é obrigado. Aqui não, aqui você vem por livre, espontânea vontade, por amor. Que coisa linda, aqui você vem por amor. Nós temos a salvação, mas também o reino de Deus. É muito difícil servir ao Senhor. Irmãos, Jesus abriu mão da sua coroa de glória para mostrar para mim e para você que nós teremos aflições, teremos dores, teremos dificuldade, mas tem de bom ânimo, Ele venceu. Nós também venceremos o exército do tempo de avivamento. Você vencerá, nós venceremos no nome de Jesus. Mas algo que me chamou muita atenção no exército de Cristo, o Senhor, Ele tinha uma identidade firmada. Diaconisa Leonara, muitas pessoas não têm a identidade dela firmada. Ela não sabe para que ela veio na terra. Ela não sabe quem ela é. Irmãos, os membros do tempo de avivamento, que tem essa questão da crise da identidade, de não saber quem é, porque sempre a gente está falando, você é filho de Deus. Irmãos, e não é nós que estamos falando, é a palavra que nos afirma isso. Só que deixa eu te falar se você tem dúvida do seu propósito, se você tinha dúvida até antes da pregação, a partir de hoje você não terá mais. Todos vocês que estão aqui e que estão me ouvindo. Se você não sabe ainda por que você veio nessa terra, se você ainda está sem noção, pastor Zil Matos, tem gente que pensa assim: eu preciso de um título para saber qual é a minha vocação.
Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa de um título para saber para que você veio nessa terra. O nosso Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos ensinou que Ele veio para servir. Então, o seu primeiro propósito na sua vida, desde que você nasce da barriga da sua mãe, é ser servo do Senhor. E se você entende que se a sua primeira vocação é servir, você se alistou no exército de Cristo, você não precisa ser crente para servir. Porque quantas pessoas que não são servas de uma denominação têm projeto social? É uma, duas pessoas que você conhece? Participam de projetos sociais. E uma das primeiras vocações, meu irmão, minha irmã, que você tem, que eu tive, é servir, é ser servo. E como que eu posso servir? Como que eu posso servir? Irmãos, eu louvo ao Senhor por este ministério, porque este ministério é uma igreja que serve. Glória a Deus. Servir é muito importante dentro da igreja, e uma igreja que não serve, ela não tem sucesso, ela não cresce. E eu observo que essa igreja, irmã Aline, ela tem sucesso no Senhor e ela tem crescido somente porque ela serve. E a prova disso, sabe o que é? Já vieram 2 famílias neste período de tempo da pandemia reunir juntamente conosco. Deus tem enviado os visitantes. E aí, é porque nós somos bonitos? Porque somos bons? Não, irmãos. Porque nós decidimos, irmã Débora, abrir mão da nossa vida para servir o reino do Senhor. Abrimos mão de estar com a nossa família para servir o reino do Senhor. Abrimos mãos da nossa profissão. E eu não estou dizendo só de mim, eu não estou falando de mim. Eu estou falando de quem serve. Muitos abrem mão da profissão, presbítero, para servir o reino do Senhor. E nada, e nenhuma profissão tem valor se não servir. O nosso Jesus, o Mestre, serviu, irmão, e serviu com excelência e com alegria. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que te impede de servir? O que tem impedido você de cumprir este primeiro propósito que Deus colocou na sua vida? Irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos desde pequena a servir. Irmã Débora me contou que o Emanuel do Elismar, ela fala para ele bem assim: Emanuel, vai lá pegar um copo de água para mim? Vou não. Ela fala: Emanuel, quero não, mamãe. Emanuel vai pegar. E a nossa natureza humana, ela não quer servir, pastor. Ela é dura. Ela é difícil, ela não quer obedecer, ela não quer servir. Ela quer ser servida. Ei, Jesus nos chamou para servir. Então nós temos que inverter as coisas. O Senhor nos chama para nos doar. O Senhor, Ele se doou. E nós somos imagem e semelhança de quem? De Jesus. Nós temos que viver as nossas práticas, nossas atitudes, irmã Cátia, ela tem que parecer com a de quem? Com a de Jesus. E nesta noite nós iremos aprender 3 coisas dentro desta mensagem. Nós vamos aprender por que servir, como servir e a quem servir. Eu posso ouvir um aleluia? Ah, glória a Deus. Nós vamos aprender por que servir é importante. Porque servir, irmão, deveria ser algo natural. Porque somos leitores da palavra de Deus, vivemos à luz da palavra de Deus. Só que muitas das vezes nós não queremos servir. Nós oramos que os céus desçam, nós oramos e pedimos ao Senhor que Ele faça morada em nós, mas nós somos de dura serviço. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu oro para que caia por terra e nós teremos a natureza de Deus,
e seremos servos por excelência, em nome de Jesus. Gente convertida, que aceitou a Jesus, que experimentou novidade de vida, ele tem prazer em servir. Essa pessoa, ela experimenta, irmão, do novo nascimento. E quando nós temos a experiência do novo nascimento, nós não somos mais a mesma pessoa. Tem gente que tem o costume de dizer assim: eu nasci assim, eu cresci assim. Ei, Jesus, ele era carpinteiro, mas ele conserta coração duro também. Quem não nasceu para servir, não serve nem para viver, irmão. É forte. Nós temos um exemplo de pessoas que viveram um novo nascimento com Cristo. Elas experimentaram viver novamente depois de crescidos e de velhos, pastor Reinaldo. Quem não conhece aqui a mulher samaritana? Quem aqui nunca ouviu falar dessa mulher? Que experimentou desta água da vida? Chegou com 5 maridos, que já tinha 5, o que tinha não era dela, mas experimentou dessa verdade libertadora. E recebeu a natureza de Cristo e não foi mais a mesma. Em Lucas 10, 38, quem nunca ouviu falar de Marta? Um coração ansioso, preocupada com os afazeres. Aquela mulher, uma vez que ela encontrou, ela chegou na história de uma maneira, mas quando terminou a história, terminou de outra maneira. Ei, eu cheguei de uma maneira, mas eu não quero continuar da mesma maneira. Eu quero ser diferente, em nome de Jesus. Você pode ter chegado aqui nesta noite quebrado, massacrado. Ei, Jesus é o oleiro, Ele quer te restaurar. Aleluias. E servir é algo natural. Quem serve a Jesus, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele ama a palavra de Deus. Quem serve a Jesus, ele ama orar. Para ele é normal viver em santidade. Por quê? Ele vive à luz da palavra. Então ele sabe que viver em santidade agrada a Deus. E quem serve tem essas atribuições dentro dele. Alguém que serve, ele tem prazer. No culto de primícia, eu vou preparar o meu melhor alimento. Ei, não é pegar o alimento que não serve para você, não, irmão. É o que você mais gosta, é a primícia, é a sua primeira parte. Eu gosto de pó de café, então eu vou separar um pacote bem bonito de pó de café e vou trazer. Ei, eu tenho condições de doar uma cesta, então eu não vou doar só 1 quilo de alimento. Eu vou doar uma cesta bem bonita para o projeto social. Sabe por quê? Porque eu sei que um irmão meu vai ser servido com aquilo ali. Irmãos, quem tem a natureza de servir, ele tira dele para doar para o seu próximo. Eu não estou dizendo que você vai tirar da boca do seu filho, da sua filha, vai deixar os seus filhos com fome, não. Não, eu estou falando, você divide. Se eu tenho 1 quilo, eu preciso de 1 quilo? Não, meio quilo. Meu irmão, eu divido, sirvo para ele com meio quilo. Então, quem tem essa natureza de Deus dentro dele, de Jesus dentro dele, ele tem prazer em ofertar, ele tem prazer em ajudar, ele tem prazer em se doar. E servir faz parte da natureza somente de quem serve a Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não é o quanto a igreja faz por você. Não é o quanto a igreja te serve. Você tem que pensar da seguinte forma: o quanto eu tenho servido a igreja de Cristo. O quanto eu estou fazendo para a igreja de Cristo. O quanto eu estou me doando para a igreja de Cristo. Você tem atribuição do Senhor dentro de você. Ontem eu ouvi uma história que diz o seguinte, diz uma lenda, que o Senhor fez uma reunião com os anjos. E nessa reunião o Senhor estava montando um plano estratégico de como ele ia fazer para se achegar ao homem. E ele disse para se esconder do homem. E ele disse: eu vou me esconder nas profundezas. Um anjo falou: Senhor, se esconde nas profundezas do mar. O Senhor falou: não. Os homens são muito inteligentes. Eles vão criar um submarino e vão me encontrar. Então um outro anjo disse: Senhor, se esconda nas montanhas. E ele disse: entre as nuvens. E ele disse:
Não, eu não vou fazer isso porque eles vão criar algo. Eles são inteligentes, presbítero Solange. Eles vão criar algo e vão me encontrar lá nas alturas. E foi criado o quê? O avião. Irmãos, e aí o Deus teve uma grande ideia. Ele disse: eu vou habitar e me esconder dentro dele. Aleluias. Jesus, ele está escondido dentro de mim e de você, meu irmão. Você tem um trono estabelecido dentro de você. E tudo que você faz, que você desagrada o Senhor, você fica distante dele. Em nome de Jesus. Servir é fruto de quem tem a natureza de Jesus. Quem quer ser servido, é uma atitude maligna. Do Gênesis ao Apocalipse, fazendo o quê? Servindo. Do Gênesis ao Apocalipse a gente vê o quê? Satanás querendo ser servido. Qual é o desejo que tem sobressaído no seu coração? O de servir? O de se doar? O de ter empatia, de se colocar no lugar do próximo? Ou de ser servido? Ninguém me vê. Ninguém me enxerga nessa igreja, eu não tenho oportunidade, não se alegra com a oportunidade do irmão. Por que que o Estevão teve oportunidade para pregar e eu não tive? Ei, meu irmão, se alegra com a oportunidade do seu próximo. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Avalie dentro de você. Irmão, eu não posso fazer isso por você, eu posso fazer isso por mim. Eu posso fazer essa avaliação dentro de mim. O que tem sobressaído dentro do meu coração? O vitimismo? A rejeição? A mágoa? O desejo de ser servido? Não. Eu tenho me preocupado com os meus irmãos. Eu tenho orado, eu tenho me doado, eu tenho servido. Irmão, olha aí, você pode fazer uma autoanálise dentro de você. E nessa noite você pode ver o que tem estabelecido dentro do seu coração. Se é uma influência do Senhor, se é uma influência maligna. E aí, pastor, o que é que eu posso fazer? Rejeita esse sentimento do seu coração. Confesse ao Senhor, porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E Jesus tem novidade de vida para aquele que serve, para aquele que confessa, para aquele que se arrepende. Aleluias! Sabe como que você vai ter o desejo de servir, pastor Reinaldo? Servindo. O desejo de servir, ele só vai vir na minha e na sua vida quando você pratica. Se você tiver o hábito só de reclamar, Fabrício, você nunca vai ver as coisas boas que Deus fez para você. Porque quando a gente tem um hábito só de reclamar, nós não valorizamos as coisas boas. Então nós somos ingratos. Irmão, começa a declarar: Senhor, obrigado. Jesus, obrigado por este dia. Obrigado por este culto. Senhor, você está com a roupa de domingo, de todo domingo. Senhor, obrigado, Jesus. Não tem problema não, na hora que chegar a nova você vai glorificar da mesma maneira. Se você quer resultados novos, tem atitudes diferentes. Porque com as nossas velhas atitudes nós não obteremos novos resultados. Louvado seja Deus. O único título que entra no céu é o de servo. Nós temos enfermeiros, nós temos pedagogos, nós temos médicos, advogados, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, pregadores de renomes. Mas nenhum desse título entrará no céu. Mas o de servo, eu sou a primeira, quem é a segunda? O de servo entrará no céu, aleluias. Servir precisa se tornar algo natural na nossa vida. E aí, nós falamos o porquê de servir. Aí você se pergunta: tá, tudo bem, eu aprendi por que servir, mas como servir? Se a sua motivação de servir não for o amor, se for ser visto e não servir, a sua motivação será errada. Não vai dar certo
se eu estiver aqui varrendo a igreja, para que o pastor Reinaldo veja e me dê uma oportunidade. Se a motivação for essa, irmão, a queda será certa. Você precisa servir porque você ama. Você precisa servir porque você tem empatia. Você precisa servir porque você tem alegria de servir ao Senhor. Ah, pastora, mas eu não sei como servir. Você não sabe não? Ah, você sabe costurar? Ah, tem uma pessoa que precisa de uma roupa. Dorcas, ela servia as viúvas e os órfãos daquela cidade. Quando aquela mulher morreu, estavam todos lá no velório dela chorando com as túnicas que ela havia feito para aquele povo. E aquele povo chorando, e aquela mulher, através da vida daquelas pessoas, ela não precisou aparecer, irmão. Ela servia. E o apóstolo foi lá e orou, e aquela mulher voltou, retornou à vida. Quem serve deixa legado. Qual é o seu legado de servo que você tem deixado? Para o teu filho, para a tua esposa, para a igreja local que você está servindo. Eu só faço se o pastor pedir. Se só fizesse o pastor se pedir, motivação errada. Você faz porque você é servo, porque você aprendeu a servir. Porque você ama servir. Porque você tem prazer em servir. Essa tem que ser a sua motivação. Lê lá em 1 Coríntios 13 o que diz a respeito do amor. O amor, ele não é soberbo, ele não é invejoso. O amor, ele faz porque ele ama, irmãos. O amor, ele dói, irmão, dentro de você. E quando você ama, você sente prazer em fazer aquilo que você está fazendo. Então comece a orar para o Senhor. Senhor, eu não tenho motivação para servir, eu não quero, eu não gosto, mas eu aprendi, e uma vez que eu aprendi, eu preciso, Senhor, colocar em prática. Mas como que você vai fazer, colocar isso em prática? Servindo. Tem gente que tem um guarda-roupa tão cheio de roupa, que a roupa nem cabe mais, e a pessoa está ali apegada. Quando eu emagrecer, eu doei. Tira as coisas, abençoa a vida de alguém, que o novo vai chegar. O segredo de ser abençoado é você abençoar. Enquanto você tem muitos, o seu irmão não tem nada. Para de se apegar às coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra vão ficar. E se a gente não puder abençoar um irmão com alguma coisa, se tiver velho, rasga e joga fora. Mas se tiver bom, abençoa. E se você tiver condição, faz melhor. Compra novo e abençoa a vida do seu irmão. Aleluias. O Senhor nessa noite está nos ensinando como servir. Servir com alegria e servir com amor. Glória a Deus. Agora que são elas, nós aprendemos o porquê servir e como servir. A quem eu devo servir? A quem eu devo servir, irmã Débora? Nós devemos servir a todo tipo de pessoa. Irmão, serviu o apóstolo João que deitou no peito? É muito fácil. Servir Bartolomeu, irmãos. Você ouviu uma grande história de Bartolomeu? Na Bíblia Sagrada? Não, mas Jesus também o serviu. Então nós devemos também servir quem não aparece. Nós precisamos servir também quem nós não conhecemos. Nós precisamos servir de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele serviu e serviu com alegria. Irmão, você precisa servir quem te traiu, quem te rejeitou, quem te abandonou. Quando Jesus foi sentar à mesa com os discípulos para ceia, ele falou: ei, Judas, você não? Porque você vai me trair? Pelo contrário. Para quem foi o primeiro pedaço de pão? Irmão, se alistar para o exército de Cristo não é fácil não. Mas por isso que Ele me escolheu e por isso que Ele te escolheu. Servir um filho desobediente, irmão, é difícil. Servir um pai, uma mãe que te abandonou é difícil.
mas nós fomos chamados para servir, para alcançar, irmão, o que ninguém alcançou. Nós precisamos fazer o que ninguém fez. Nós precisamos servir as prostitutas, nós precisamos servir os mendigos, nós precisamos servir os traficantes, porque Jesus mandará esse povo para salvar o Senhor, e uma vez que Ele salva, o Senhor enviará o médico, enviará o advogado, porque é fácil, irmão. Querer dentro da igreja só profissional é fácil, e lidar com Judas? Lidar com Judas é difícil. Você ajudar, estender a mão, chorar na madrugada com aquele irmão, e depois sabe o que ele vai fazer? Ele vai virar as costas para você. E aí você vai parar de se relacionar com pessoas por causa de um ato errado de uma pessoa. Não, Jesus, Ele não fez isso não. Ele morreu tanto para o Judas, tanto para aquele que Ele amou, que Ele chamou de discípulo amado, que deitou no peito dele. Então nessa noite eu te convido para amar aquelas pessoas difíceis também, para servir com alegria aquela pessoa difícil também. E uma vez que nós amamos as pessoas difíceis, Deus vai mandar as fáceis para nos ajudar a carregar o fardo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca uma coisa na tábua do seu coração: a igreja que faz a diferença é a igreja que serve. O irmão e a irmã que faz a diferença é a irmã que serve. A igreja que faz a diferença é a igreja que se doa, é a igreja que abençoa, é a igreja que tem prazer em servir. Aleluias! Deus te chamou e me chamou para servir. E quem transforma é o Espírito Santo. Não queira fazer o papel do Espírito Santo. Sirva e ore. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E nesta noite Ele está aqui para começar a obra. Mas Ele não vai começar lá não. Ele vai começar em mim e em você. Aleluias. Irmãos, nessa noite, esta é a palavra que eu queria trazer ao coração de vocês. Convidar você a servir, a se doar, a se entregar ao Senhor de todo o seu coração. Não basta apenas cantarmos louvores bonitos, não basta apenas lermos a palavra do Senhor, se essa palavra não está criando raiz na sua vida. Se você mentia, lê a palavra e continua mentindo, a atitude que está sobressaindo é a maligna. Se arrependa, volta atrás. Se você tinha hábito de olhar pornografia e continua com este hábito, a atitude que está sobressaindo é a maligna. Se arrependa, volta atrás. Nessa noite existe um rio que flui, e ele purifica, e ele limpa, e ele salva. Aleluias! Pode cantar aquele louvor, vai valer a pena? Não ensaiou, mas vocês são boas. Para a glória de Deus, vocês servem, irmão, sirva com alegria. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aprenda a servir o seu vizinho. Irmãos, tem gente que não sabe nem servir, ver um gesto de amor. Eu ganhei 2 pães, eu falei, eu não vou comer 2 pães sozinha, eu vou servir o meu vizinho. Abençoei a vida do meu vizinho com pão. Sabe o que ele falou? Quantos que é o pão? Coitado, ele não sabe nem receber uma bênção. Porque no mundo de hoje as pessoas, elas não querem doar nada mais não. Elas só querem vender. Mas quando você tiver 2, sirva alguém. Ora ao Senhor, fala assim: Senhor, me mostra quem eu devo abençoar. Me mostra, Senhor. Fez um almoço bem gostoso no dia de domingo? Eu vou mandar uma marmitinha lá para casa do pastor. Aleluias. Serve o seu pastor, serve o seu líder, serve o seu liderado. Faça com alegria, faça com amor. Não tem problema se você se decepcionou. Jesus, Ele tem cura para o seu coração. Ele tem renovo. Aleluias. Se coloca de pé. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de
da montanha. Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, Você vai dizer. vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. quando o grande dia Chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor,